O servo de Deus deve colocar o Senhor Deus acima de tudo. Este é o estudo de número 679 do nosso canal Jaboque. Vamos orar. Não se esqueça de se inscrever caso ainda não esteja inscrito aqui no nosso canal. Ative o sininho se quiser receber as notificações. Faça seus comentários, que é importante para o YouTube divulgar o canal e oferecer os nossos vídeos. Dá o seu like e compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais. E nós veremos sobre a importância do nosso posicionamento logo após a nossa vinheta. E o nosso Deus, Ele deseja que tenhamos posicionamento, mas em todos os momentos da nossa vida. Vamos ao nosso tema, o posicionamento do verdadeiro servo de Deus. Nosso texto base está no livro de Josué, capítulo 24, o versículo 15, a parte A, que é o início do versículo, e também a parte C, que é o final do versículo, que diz: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Este foi o posicionamento de Josué, um grande líder que decidiu, se caso o povo de Israel não quisesse servir ao Senhor, ele já tinha se posicionado. E o cristão, ele precisa se posicionar com firmeza diante de batalhas espiritual, diante das decisões da vida, mas sempre colocando o Senhor em primeiro lugar, acima de tudo, para que possa vencer, assim agindo como um verdadeiro servo de Deus. Posicionar é uma decisão e ela é importante para nós como cristãos. A nossa Bíblia nos traz vários exemplos de pessoas que se posicionaram. Começamos falando sobre Josué. Ele tomou a decisão, ele se posicionou diante do povo de Israel, mostrou ao povo de Israel que eles poderiam servir ao Senhor, mas servir ao Senhor com sinceridade e temor. Josué capítulo 24, verso 14. Agora, portanto, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com sinceridade. Lançai fora os deuses aos quais serviram os vossos antepassados do outro lado do rio e no Egito, e servi de coração a Yahvé. Josué, ele não se amedrontou, ele levou para aquele povo que eles tinham que tomar uma decisão, servir a Deus com um coração sincero, amar ao Senhor acima de todas as coisas. E é lindo ele falar: não faça como os vossos antepassados, mas sirvam ao Senhor de coração. E ele se manteve muito firme na decisão dele, na escolha dele de servir ao Senhor. Josué capítulo 24, verso 15, agora o nosso texto base completo. Porém, se não vos parece bem servir a Yahvé, escolhei agora a quem quereis servir, se as divindades as quais serviram vossos antepassados, além do rio Eufrates, na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra agora habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha o posicionamento de Josué diante daquele povo. Vocês podem escolher a quem vocês querem servir, porém a minha posição é de que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué se posicionou como sacerdote da casa dele. A decisão dele foi um posicionamento diante da família dele e diante do povo de Israel. Ele decidiu por ele e pela família, mas diante do posicionamento de Josué, sabe o que
que aconteceu? O povo também tomou uma decisão. Josué capítulo 24, verso 16. Diante disto, o povo unânime respondeu: longe de nós abandonarmos Yahvé para servirmos a outros deuses. O povo se posicionou: não queremos servir outros deuses, nós nos posicionamos que serviremos ao Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. E Jacó, ele também se posicionou diante da família dele em servir ao Senhor com um coração sincero, com um coração inteiro. Gênesis capítulo 35, verso 2. Jacó ordenou a sua família e a todos que estavam com ele: lançai fora todos os deuses estrangeiros que estão no meio de vós, purificai-vos e mudai vossas roupas. Olha o posicionamento de Jacó diante da família dele. Diante do posicionamento dele, sabe qual foi a atitude da família dele? Eles se decidiram, eles tiraram toda a idolatria do meio deles. Gênesis capítulo 35, verso 4 e verso 5. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos e as arrecadas que estavam em suas orelhas. E Jacó escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém, e partiram. E o terror do Senhor foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. A decisão de Jacó, o posicionamento de Jacó, que ele e a família dele também serviriam ao Senhor, fez Deus agir a favor deles. E o povo que estava ao redor, eles não colocaram a mão na família de Jacó, eles não puderam estar diante da família de Jacó para fazer nenhum mal, porque o Todo-Poderoso, ele honra quando nos posicionamos e quando nos colocamos, nos decidimos que vamos servir ao Senhor, mas servir ao Senhor com coração sincero. O profeta Elias é outro profeta que se posicionou diante do povo de Israel, e ele falou para o povo de Israel escolher entre Deus e Baal. 1 Reis capítulo 18, verso 21, a parte A, que diz: Elias, aproximando-se de todo o povo, bradou: até quando claudicareis das tuas pernas? Se Yahvé é Deus, segui-o; se é Baal, segui-o. Olha a posição de Elias. Elias, ele fala para o povo: escolham, para de ficar andando em dois caminhos. Se querem servir a Deus, tem que ser com um coração sincero. Agora, vocês podem escolher seguir a Baal, mas o povo de Israel não se posicionou diante de Elias naquele momento. 1 Reis capítulo 18, verso 21, a parte B, que diz: e o povo não lhe pôde dar uma resposta. Olha que interessante, diante de um desafio, que foi o desafio de Elias para o povo de Israel, o povo não se posicionou naquele momento. Mas nós vamos ver que os três amigos de Daniel, que eram Misael, Ananias e Azarias, eles se posicionaram diante do rei Nabucodonosor, mesmo diante da ameaça de que o rei iria colocar eles na fornalha ardente, caso eles não se prostrassem diante da imagem do rei. Daniel capítulo 3, verso 15. Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro
dentro da fornalha de fogo ardente. Olha o desafio de Nabucodonosor aos 3 amigos de Daniel. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Quando eles ouviram aquele desafio, eles se posicionaram sem duvidar, eles não tiveram nenhuma dúvida, eles serviam unicamente ao Deus Todo-Poderoso e eles se mantiveram fiéis ao Todo-Poderoso, independente deles serem poupados por Deus da morte ou não, eles confiavam e eles se posicionaram que iriam continuar confiando no Deus todo verdadeiro. Daniel capítulo 3, verso 16 ao verso 18, responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, que era o nome que eles receberam do rei da Babilônia, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio, eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Contudo, se ele não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não cultuaremos aos teus deuses, tampouco adoraremos a estátua que ergueste. Que posicionamento de fé, que homens que eram fiéis ao Senhor. E aqueles homens, diante daquele posicionamento, fez o rei Nabucodonosor ficar indignado, e o rei mandou aquecer aquela fornalha 7 vezes mais. Mas os amigos de Daniel não se assustaram, não se apavoraram. Eles foram jogados sim lá naquela fornalha, mas o Todo-Poderoso honrou aqueles homens. Daniel capítulo 3, verso 25, respondeu dizendo: olha o espanto do rei Nabucodonosor. Eu, porém, vejo 4 homens soltos. O rei Nabucodonosor perguntou: nós não jogamos 3 homens na fornalha? Mas eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus, o nosso Deus. Diante dos posicionamentos dos seus servos, ele é fiel, ele honra os seus servos, e é ele que nos sustenta, assim como sustentou os 3 amigos de Daniel naquela fornalha. O posicionamento daqueles homens fez o nome do Senhor Todo-Poderoso ser glorificado e fez o rei Nabucodonosor testemunhar da fidelidade daqueles homens, e Deus os abençoou, mas o rei Nabucodonosor também os abençoou. Daniel capítulo 3, verso 28 e verso 30, falou Nabucodonosor dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus senão o seu Deus. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Deus honrou os filhos dele e também usou Nabucodonosor para os abençoar. Estevão, ele foi um homem que se posicionou diante dos israelitas, diante do sumo sacerdote. Ele estava sendo muito pressionado pelos israelitas, pelos judeus que não aceitavam que Jesus realmente era o Filho de Deus, e Deus o usava, Deus o encheu do Espírito Santo, e ele levava o nome de Deus, o nome de Jesus, o nome do Filho de Deus por toda Jerusalém. Atos capítulo 6, verso 8, e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Agora imagina como que aqueles homens que mandaram crucificar a Jesus, eles estavam, porque eles estavam vendo que Jesus
Todo-Poderoso era divulgado, era anunciado entre os judeus, e mesmo eles acusando a Estevão, acusavam falsamente, eles falavam que Estevão estavam blasfemando contra aquele templo, porque o templo para os judeus era sagrado. Mas vamos ver Atos capítulo 6, verso 13 e verso 14, e apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Ele foi apresentado ao sumo sacerdote. Estevão estava sendo acusado injustamente, mas ele se posicionou diante do sumo sacerdote. Ele foi fiel a Jesus e ele falou para aqueles homens que desde o passado os profetas falavam da vinda de Jesus, e como o coração daqueles judeus estava endurecido, olha, Estevão, posicionado, falou para aqueles homens que eles estavam resistindo ao Espírito Santo. Atos capítulo 7, verso 51 e verso 52. Olha o que Estevão falou: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Quando aqueles homens ouviram o que Estevão estava falando, Estevão estava mostrando a verdade para eles, eles ficaram enfurecidos. A Bíblia fala que eles rangiam os dentes contra Estevão, mas Estevão estava posicionado, ele estava firme no posicionamento dele, na fidelidade dele ao Senhor, mesmo diante da ameaça. Atos capítulo 7, verso 55 e verso 56, mas ele, estando cheio do Espírito Santo, ele fixou os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Olha o posicionamento de Estevão. Estevão não ficou com medo porque ele não concordava com aquelas pessoas, ele foi fiel ao Senhor, e em compensação ele viu a glória de Deus, ele viu a Jesus ressuscitado à direita de Deus, ele viu os céus abertos, ele não teve medo da morte, ele foi apedrejado por aqueles homens, mas ele permaneceu firme até o final. Vamos nos lembrar também dos discípulos de Jesus, porque os discípulos de Jesus tiveram que se posicionar, eles não negaram que Jesus Cristo era o Filho do Deus Altíssimo. Atos capítulo 5, verso 17 e verso 18, e levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas mesmo diante da ameaça de prisões, de açoites e até mesmo de morte, os discípulos de Jesus se posicionaram. Eles tinham decidido permanecer fiéis até o fim. Eles tinham decidido em obedecer o ide que Jesus falou para eles, e naquela noite eles estavam na prisão
prisão, mas o Senhor enviou um anjo. Este anjo os tirou da prisão e os orientou para estarem no dia seguinte, sabe aonde? Lá no templo. No dia seguinte, o sumo sacerdote mandou buscar aqueles discípulos na prisão, mas eles não estavam mais na prisão. O Senhor tinha mandado eles estarem pregando no templo. Atos capítulo 5, verso 21 e verso 22. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele convocaram o conselho e a todos os anciãos dos filhos de Israel e enviaram ao cárcere para que de lá os trouxessem. Mas tendo lá ido os servidores, não os acharam na prisão e voltando lhe anunciaram. Eles voltaram espantados e falaram para o sumo sacerdote e para todos aqueles que estavam junto. Logo eles foram avisados que aqueles discípulos que deveriam estar na prisão estavam ensinando no templo. O sumo sacerdote mandou buscá-los e começou a interrogá-los. Atos capítulo 5, verso 27 e 28. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que enchestes Jerusalém desta vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. O posicionamento dos discípulos era um posicionamento de homens fiéis a Deus. Eles decidiram obedecer às ordens do Senhor. Eles não temeram aqueles que queriam matá-los. Eles não temeram. Eles falaram que eles tinham que anunciar a Jesus, mas não era Jesus aquele que aqueles homens haviam mandado pregar na cruz, não, mas a Jesus ressuscitado. Louvado seja Deus. Atos capítulo 5, o verso 29 e o verso 30. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vos matastes, suspendendo-o no madeiro. Oh, aleluias! Aqueles homens ainda tiveram que ouvir que Jesus Cristo, o Filho de Deus Altíssimo, que eles recusavam a aceitar, havia ressuscitado. E muitos personagens bíblicos se posicionaram em fidelidade ao nosso Senhor. E o nosso Jesus nos ensina através destes homens, mas também o nosso Jesus, ele deixou para nós, assim como ele deixou para a igreja de Éfeso, a advertência que nós devemos nos posicionar, mas até o fim. Apocalipse capítulo 2, verso 10, para nós concluirmos: não temas nada do que estás prestes a sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, a fim de que sejais provados e sofrereis perseguição durante 10 dias. Sê fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. É como se Jesus falasse: seja fiel na luta, seja fiel na enfermidade, seja fiel em qualquer situação, em qualquer provação, mas seja fiel até a morte, até o final, porque você tem reservado para você a coroa da vida. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.